Boa tarde a todos. Nos diz assim o item 11 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus decidido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertar outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz, a ciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais apto do que uma interrupção horária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o ano, a qual não obsta aqui no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias seguintes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os aproveitar. Como esse item já foi bastante comentado por nós, há poucos dias eu li uma história que está no livro O Céu e o Inferno, que é um livro onde Kardec organiza comunicações dadas por espíritos desencarnados já, e ele, na segunda parte, divide essas histórias, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, criminosos arrependidos, entre outras classificações. Essa história se intitula A História de um Lado e exemplifica bem esse item que nós lemos aqui, escrito por Kardec. Allan Kardec conheceu uma família de uma alta posição e observou que o criado, que servia aquela família, era uma pessoa de atitudes muito distintas, de uma postura assim, muito nobre. Eu vou resumir porque a história é grande, mas quem puder e quem tiver o livro em casa, está na segunda parte, capítulo 8. Pode ler a história completa, que é bastante interessante e ilustra tudo que foi aqui nesse item sobre o esquecimento do passado. Então, diz assim Kardec,
que ele era um moço jovem, possuidor de sentimentos elevados para sua posição. E ele, voltando à casa dessa família, aonde Kardec havia conhecido, perguntou por ele, e a família disse que esse criado havia ido passar uns dias na sua terra natal e que lá havia desencarnado. Então, Kardec veio a Kardec a ideia de evocar esse rapaz. E aí ele explica a Kardec que numa encarnação anterior a essa, em que ele havia sido criado, ele tinha nascido numa família das posses, mas cujos bens haviam sido arruinados pela invigilância de seu pai. Ele havia ficado órfão muito pequeno e um amigo de seu pai o recolheu e mandou educá-lo de forma muito primorosa, como se fosse seu próprio filho. Mas essa educação, esse conhecimento de que ele era possuidor, acabou atacando a sua vaidade. E aí ele esclarece a Kardec, nessa reunião mediúnica, nessa comunicação, que esse protetor que o havia educado, que o havia acolhido como filho, era o seu patrão na última encarnação, que aqui diz apenas Senhor G. E ele diz assim: é que eu quis expiar o orgulho na última existência sob a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação que eu dei ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele soubesse. Isso constituiu também uma provação da qual saí vitorioso e bastante confortado, para não me deixar corromper num meio vicioso. E aí ele continua, Kardec faz várias perguntas, né? E diz, e ele, numa delas ele pergunta assim: como pudestes aproveitar essa aprovação quando não tinhas noção da sua causa anterior? Ele diz: na humildade da minha condição, ainda me restava um instinto de orgulho. Nos meus momentos de liberdade, eu, em espírito, encontrava-me fora do corpo. Despertar invadia-me um desejo de resistir às más tendências. É como Kardec diz aqui nesse item 11. As nossas lembranças do passado, elas estão adormecidas. Nos momentos em que o espírito parcialmente se afasta do corpo, as lembranças vêm à tona e ao acordarmos, embora tenhamos muitas vezes a lembrança exata daquilo, mas acordamos com ânimo redobrado para que possamos enfrentar, então, as nossas lutas. Então, ele disse assim: tive mais mérito lutando assim do que se tivesse a lembrança do passado. E aí Kardec questiona ele de que havia servido aquela brilhante educação que ele tinha recebido numa existência anterior, em que o criado havia, o criado não, o patrão havia sido seu benfeitor, de que havia servido a educação se ele havia reencarnado numa posição social muito simples, de criado. Então, ele diz assim: tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos, por isso ficaram num estado latente para que hoje eu os reencontrasse. Mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto que, desenvolvendo a minha inteligência, me incuti predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista. Sem aquela educação, eu não passaria. E ele fala também que a abnegação, né, de certos funcionários com os seus patrões tem muitas vezes explicação em relações anteriores. Ele diz assim: vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produz aí no mundo. A morte, em absoluto, não interrompe essas relações que podem perpetuar-se por séculos e séculos. E eu estou resumindo muito essa história. E Kardec escreve assim na nota, ao final do relato dele: nada melhor do que esse exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. O Senhor, tivesse ciência do que havia dito ao seu criado, ficaria para com ele numa posição graçosa e não o conservaria como tal.
obstando, por conseguinte, uma aprovação proveitosa para ambos. Então, aqui mostra que todas as pessoas que estão ligadas a nós de alguma maneira nessa encarnação, por certo, têm relações conosco de existências passadas. E nos esclarece também acerca do esquento, que é uma abençoada dádiva que Deus nos dá pelo acréscimo da misericórdia, para que tenhamos condições de superar as nossas dificuldades do passado sem a lembrança dos nossos equívocos. Então, agora, unir os nossos pensamentos em oração, rogando ao benfeitor Fabiano de Cristo, dedicado servidor de Jesus, dedicado trabalhador da casa de Batuíra, querido benfeitor Fabiano de Cristo, o Senhor que, quando esteve encarnado entre nós, velava a cabeceira dos seus enfermos, deixando de descansar para diuturnamente cuidar dos seus enfermos. Rogamos que o Senhor e toda a sua equipe de enfermeiros dedicados possa estar à cabeceira daqueles que estão enfermos, nos leitos das UTIs, nos leitos nos seus lares, aqueles que ainda estão aguardando para que tenham o adequado tratamento da sua enfermidade. Leva até eles, querido benfeitor Fabiano de Cristo, fluidos de saúde, de esperança, de bom ânimo, de confiança na misericórdia de Deus. Que o Senhor possa também se acercar de todos os que trabalham na área de saúde, para que eles tenham bom ânimo, para que consigam superar as dificuldades que encontram todos os dias para cuidar com desvelo dos pacientes. Rogamos pelas famílias que estão enlutadas, sobretudo por aquelas que não compreendem, às vezes, a partida tão precoce dos seus amores e que chegam a guardar no coração sentimentos de inconformismo, de revolta. Que essas famílias sejam visitadas e que o coração possa se acerenar diante da certeza do reencontro com esses corações amigos, que de alguma forma até esses corações possa chegar o conhecimento da doutrina espírita que nos esclarece tudo isso que estamos vivendo, toda essa dor pela qual passa o nosso planeta. Querido benfeitor Fabiano de Cristo, rogamos pela comunidade onde a nossa casa está inserida, por aquelas ilhas já tão conhecidas do São Bondoso, que todas elas recebam fluidos de paz, de serenidade. Rogamos também pelas famílias aqui representadas nessa reunião virtual, que os nossos lares também recebam fluidos de paz e que nós possamos, através da nossa fala, do nosso comportamento, do nosso pensamento, colaborar com a pacificação do planeta, que possamos levar sempre os que estão ao nosso redor palavras de bom ânimo, de alegria, de encorajamento e de fé na misericórdia de Deus. Querido benfeitor, recebe o nosso agradecimento, recebe a nossa gratidão por ser, durante esses 34 anos, esse servidor tão fiel da casa de Batuíra. Obrigada por sempre acolher as nossas rogativas, por dedicar-se a todos nós que clamamos a Ti socorro, proteção, amparo. O Senhor está sempre vigiando, vigilante por todos nós, cuidando não apenas das nossas dores físicas, mas também das dores da alma de cada um de nós. Recebe o nosso agradecimento nesse momento. Abençoa-nos, querido Fabiano de Cristo, e dê-nos uma semana de muita paz. Que a seja, graças a Deus.
Um bom final de domingo a todos vocês. Semana de Obrigada, muita boa paz tarde. que eu desejo. Obrigada.